Olá! Nossa aula hoje sobre os 4 temperamentos humanos. Sejam muito bem-vindas à nossa aula. Eu vou esperar o Instagram avisar as pessoas. Eu tô aqui pelo Instagram. Foi uma aula meio sem marcar, assim. Então já vou começando. Gente, essa história de temperamento é uma coisa muito interessante. Por quê? Olá, Vanessa. Porque os temperamentos, eles é um traço da nossa personalidade. É como se fosse o nosso humor, o humor daquela pessoa, né? E assim, é uma coisa muito antiga, lá de 460 antes de Cristo, né? De Hipócrates, pai da medicina. Então é uma teoria muito antiga que sobreviveu aí ao longo dos séculos, né? E depois diz assim que ela foi inspirada inspirada em Hipócrates, e foi o Galeno de Pérgamo que criou a teoria, né? Inspirado naquilo que o Hipócrates tinha ensinado, lá falando dessa teoria, que ela foi criada assim pensando na saúde das pessoas primeiro, porque todo mundo tem os 4 temperamentos, todo mundo tem. Só que aí ele criou essa teoria assim que quando esses temperamentos entravam em desequilíbrio, aí a pessoa ficava doente, né? Algumas doenças sempre aconteciam com aquele desequilíbrio dos temperamentos. E a gente sempre tem um temperamento que é mais dominante, né? Tipo, todo mundo tem sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. A diferença é que sempre vai ter um que é mais dominante. Eu vou escrever o tema da live aqui. Tinha até um jeito de escrever, eu não lembro como que é, vou escrever aqui. Temperamentos humanos. Temperamentos. Como descobrir o temperamento? Que eu vou focar no bebê, né? Como descobrir o temperamento do bebê. Olá, Evelyn, tudo bem? Vou postar aqui o tema da live. E tá super tarde já, né? A hora que eu consegui entrar. Como descobrir o temperamento do bebê. Vou deixar fixado aqui. Então, isso que eu falei, né? Que o temperamento, essa teoria dos temperamentos é muito antiga. Lá de 460, que foi o Hipócrates, né, o pai da medicina, que criou, e depois foi aperfeiçoado pelo cara chamado Galeno. E era relacionado com as doenças lá no passado, né? Porque dizia que quando uma pessoa estava em desequilíbrio com os temperamentos, ela acabava desenvolvendo algumas doenças, né? Então, a gente tem todos os 4 temperamentos. Qual que é? Que é fleumático, sanguíneo, melancólico ou colérico. Todo mundo tem. Só que um vai ser dominante, né? Que são o quê? Os temperamentos quentes e frios. Quais são os quentes? Quente é sanguíneo e colérico, temperamento quente. Quais são os temperamentos frios? Fleumático e melancólico. E aí todo mundo vai ter ali um mais dominante do que o outro. Eu sou mais sanguínea, é o que domina, né? Essa questão de ser mais faladeira, extrovertida, comunicativa. Só que eu também sou melancólica. Só que não é o meu temperamento dominante, que é o quê? Ser mais sensível, guardar assim um pouco de mágoa, ser mais reflexiva. Então, eu sei que eu não sou apenas sanguínea, né? E aí o bebê também. O bebê, a mãe vai observar uma coisa muito clara, que todo mundo vai observar num bebê, é se ele é mais introspectivo ou extrovertido. Isso a gente já consegue observar ali a partir do 6º mês do bebê. Se é um bebê mais quente ou mais frio. É muito fácil você identificar isso. Então, se é um bebê mais agitado ou mais calmo. Porque isso já vai ser um tracinho ali do temperamento dele. E isso vai influenciar no sono. Isso a gente consegue observar ali a partir do 2º mês. Se você tem um bebê mais agitado ou mais calmo. O bebê calmo, ele é um bebê calminho, né? Não chora tanto, não se mexe tanto. Agora, o bebê agitado é aquele bebê que ele tá com 3 meses e ele já tá rodando o berço inteiro, né? É aquele bebê que... Nossa, meu quadro ali tá torto. Ai, gente, vocês vão ver todas as minhas anotações ali. Comprar remédio de verme. Comprar soro.
que eu comprei para ter que comprar para as crianças. E aí, essa questão de observar o temperamento do bebê vai ajudar a gente a fazer o bebê dormir melhor, porque você vai conhecer o seu bebê. Então, se você tem um bebê muito agitado, você já saiba que ele tem uma necessidade menor de sono, porque ele tem muita energia. Então, as pessoas coléricas, né, tem muita energia. É aquela mãe que cuida da casa, trabalha do bebê, cuida da casa, tem bebê, e ela tem menos necessidade de sono, não se sente tão esgotada. Diferente de uma mãe sanguínea, uma mãe melancólica, uma mãe fleumática, que tem mais necessidade de sono. Então, essa mãe fica muito mais esgotada. Por isso que é importante você se conhecer também o seu temperamento e conhecer o temperamento do seu bebê. Então, um ponto já pra gente explicar é que bebês são calmos ou agitados. E existe aquele bebê que ele é meio termo, né? Que é o bebê ali nem tão agitado, nem tão calmo. Mas assim, a gente vai focar aqui nos temperamentos. E o temperamento, ele não serve pra ser assim, como se fosse uma coisa pra você colocar a culpa no temperamento. Eu sou assim por causa do meu temperamento. Não. Temperamento é uma coisa que a gente tem que tentar melhorar o nosso temperamento, né? Desenvolvendo ali as virtudes que a gente precisa desenvolver. Mas uma coisa a gente já nasceu com aquele temperamento, que é ou ser mais extrovertido ou mais introvertido. Então, o bebê já vai ser assim. Você vai ter um filho mais tímido e um filho mais extrovertido. E esse filho tímido provavelmente vai ser ou melancólico, vai ser mais fechado, mais frio. E é claro que conforme for se tornando adulto, vai poder aprimorar essas habilidades, né? Vai desenvolvendo. Mas a gente vai ter ali as nossas tendências do temperamento, que é um traço da personalidade, né? Então, aí a gente tem ali os temperamentos quentes, que é sanguíneo e colérico. E aí o sanguíneo é representado pelo ar, que o sanguíneo ele é meio voado, né? Realmente o ar é meio voado, assim, esquece as coisas, não é tão organizada, a pessoa tá mais no ar. Ela perde o foco, tá falando uma coisa, depois começa a falar outra. Tá olhando pra você, de repente tá olhando pro passarinho, se dispersa fácil, perde o foco. E aí muitas vezes essa pessoa é sanguínea e às vezes é diagnosticada com TDAH, né? A criança sanguínea com hiperatividade. Porque a criança não para, né? Aquela criança sanguínea muito agitada, muito feliz, muito assim espalhafatosa. E aí ela acaba recebendo alguns diagnósticos, mas é o temperamento dela, que precisa ser o quê? Trabalhado aquele temperamento. Você precisa trabalhar aqueles pontos que a criança precisa melhorar. E que já demonstra desde bebê que é desse jeito, né? E aí a gente tem essa criança que é sanguínea, o bebê sanguíneo. Eu fiz até o Reels hoje que eu vou postar. O bebê sanguíneo, ele é aquele bebê muito amoroso, aquele bebê que abraça, que gosta muito de contato físico, aquele bebê que ele é sorridente, tá com 3 meses, já não para de rir. É um bebê muito fofinho, mas ele tem muita energia, né? Então, ele tem muita energia e se a mãe não cuidar desse gasto de energia do bebê, pode ser que vai prejudicar o sono dele, por ele ter essa tanto de energia que precisa ser gasta. E ele se dispersa fácil também. Então, pode ser que ele não tá fazendo mamadas efetivas, que também vai influenciar no sono. Que é aquele bebê que perde facilmente a atenção ali das coisas. E isso vai ser uma característica da personalidade que vai ter desde bebê. Porque a gente já nasce com o nosso temperamento, né? E aí depois a gente tem aí eu vou falar um pouquinho mais do sanguíneo. O sanguíneo é aquele bebê muito carinhoso, sorridente, que é amigável, vai com todo mundo, né? Não é aquele bebê tão nervoso, não é aquele bebê que chora tanto. Aí depois é aquele bebê que começa a falar cedo, tá com 2 aninhos, já tá falando tudo, porque ele tem a comunicação, é uma coisa natural pra ele tem necessidade de se comunicar. Ele gosta de pessoas, ele gosta de sair. Então, talvez é um bebê que vai ficar muito irritado de ficar preso em casa, sem ver tanta gente, porque ele quer ver pessoas, ele quer aventura, né? Ele ama sair pra uma festa, ser aquele bebê que já nasce querendo sair pra uma festa, sabe? E os sanguíneos são assim, né? A maioria gosta de pessoas, gosta de movimento, gosta de conversar. E o bebezinho já vai mostrando essas características dele. E aí depois a gente tem o colérico, que é ali representado pelo fogo, né? Que até vem de cólera, né? Daquela raiva. O colérico, ele tem uma braveza, uma raiva
que é uma coisa que tá nele, né? Então ele tem que saber direcionar aquilo pro bem, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que moldar o nosso temperamento ali pras virtudes, para o que é bom, né? A gente não pode colocar culpa, falar, eu sou ignorante mesmo, sou brava mesmo, que é o meu temperamento. Não, a gente tem que buscar desenvolver aquelas virtudes que a gente precisa, né? E aí tem ali o bebê colérico, vai ser aquele bebê agitado, com muita energia, menos necessidade de sono. Então, se esse bebê dorme 12 horas à noite, direto, você não espere que ele vá dormir uma soneca, 2 sonecas de 2 horas durante o dia, porque aí vai dar 16 horas de sono e esse bebê não tem essa necessidade fisiológica de sono. Então aí eu sempre olho isso quando eu vou acompanhar os bebês, que alguns bebês têm mais necessidade de sono, outros têm menos. Isso é fisiológico do ser humano. Nenhum ser humano precisa dormir o mesmo tanto que o outro. Cada ser humano vai ter a sua quantidade de sono que precisa. E a gente vai fazendo alguns ajustes. Aí esse bebê colérico, que ele precisa ter uma boa... o colérico ama ordem, ama rotina. Mas ele vai ser um bebê assim que ele meio que vai querer dominar, não é? Ele quer dominar as coisas. Então, se esse bebê é colérico, a mãe precisa ser bem firme na rotina com ele. E se a mãe cuidar da rotina desse bebê, ele vai ser um bebê muito mais tranquilo, com menos explosão, menos nervosismo, menos aquele choro desesperado. E ele assim, conforme ele vai crescendo, ele vai impondo as vontades dele. Aí depois, não quer tomar banho, não quer comer, não quer nada, porque ele quer a hora que ele quer, né? Aquela criança que vai se tornando assim, a gente fala criança difícil, sabe? Porque é uma criança que quer impor, ele é um líder natural, então ele quer impor a vontade dele, né? De liderar, de mandar. E aí em casa, o que a mãe tem que trabalhar? Com a firmeza e a obediência, trabalhando esses hábitos desde bebê. E aí voltando no bebê colérico, é o bebê que ele pode não ser tão sorridente, é um bebê assim um pouquinho mais fechado, que ele se abre com as pessoas que ele conhece. É um bebê que tem menos necessidade de sono, tem muita energia, mas que a falta de autonomia de sono para esse bebê vai ser uma coisa terrível. Vai ser muito ruim, porque ele vai meio que depois ter uma dependência muito forte. E ele que é um bebê que poderia ser seguro, não vai ser. Porque o colérico, ele é naturalmente muito seguro, sabe? Ele é um líder, então ele tem... É como se fosse ele um orgulho, uma segurança o colérico tem, né? Não é bem um orgulho, mas é assim, a coisa fala assim, eu sou bom. Não, mas eu sou bom, né? O colérico, ele tem uma autoestima mais elevada. Diferente, às vezes, de um melancólico, que é mais inseguro, é mais crítico, ele é muito crítico com ele mesmo, né? E também com as outras pessoas. Aí já o colérico não, é aquela pessoa que tem mais o nariz mais arrebitado, assim. Não, mas eu vou dar conta, eu consigo. Assim, é um temperamento forte, né? E aí o bebê tem já essa segurança. Então não é difícil você desenvolver autonomia de sono com um bebê colérico. Você só vai ter que ajustar o gasto de energia dele e ser firme ali no hábito da autonomia, né? Seguindo o método para desenvolver autonomia com ele. Mas é um temperamento, ao contrário do sanguíneo, que é mais assim emotivo e amoroso, que às vezes pode gostar muito de um colo, gostar muito assim de uma coisa mais afetiva. O colérico não. O colérico ele é mais... ele quer mais liberdade, sabe assim? Ele gosta de autonomia, o colérico ama autonomia. Então, para desenvolver autonomia com um bebê colérico não vai ser difícil. Você só vai precisar de firmeza e focar na rotina, porque os coléricos amam uma boa rotina. Então, o segredo vai ser esse. E aí, aí entra também numa questão assim, que tem uma tabelinha dos temperamentos que mostra assim, que o sanguíneo é mais úmido, o colérico mais seco, representado assim, né, quando a gente pensa no clima. E aí depois vem o fleumático, o bebê fleumático, que é representado pela água, esse temperamento representado pela água, né, que assim, é mais estável, uma coisa assim, estável, como a água líquida, assim, aí o fleumático é representado assim. E o fleumático é aquela pessoa, aquele adulto, tranquilão, é aquele adulto que ele é assim, ele é morno, sabe? Ele não tá muito pra briga, ele é sossegado, ele gosta de ficar em casa dormindo, ele tem mais sono.
E é um temperamento, assim, bem pacífico, né? E quando a gente pensa no bebê fleumático, é aquele bebê que muitas vezes ele não dá trabalho nenhum pra mãe. Ele fica esperando a mãe no berço, brincando com as mãozinhas. Ele já nasce muitas vezes dormindo a noite toda. É um bebê que ele é mais tranquilo, ele não tem tanta energia assim pra gastar. E é um bebê que dorme bem à noite, que dorme bem, faz boas sonecas. Ele tem uma necessidade maior de sono. E aí vai ser aquele bebê que ele precisa de ser estimulado. Porque se você não estimular um bebê fleumático, ele vai demorar para engatinhar, vai demorar para andar. Ele é sossegado, ele vai acabar perdendo ali os... como que é? Os marcos de desenvolvimento. Porque é um bebê que ele já nasce assim muito sossegado, esse bebê fleumático. Ele não tá muito preocupado em explorar o mundo, sabe? Não é tão curioso, assim, quando assim, esse bebê... Claro que depois ele vai se tornando curioso. Mas a gente pensa nesse temperamento fleumático, é aquela pessoa sossegada, que pra ela tá tudo bem, tá tudo bom, sabe? Ela não é tão assim... Se tem uma briga da família, não se envolve, né? Quando cresce. E aí, o bebê fleumático vai precisar de estímulos. Pra ele ir desenvolvendo essa parte motora, não ficar muito no chão, não ficar tão preso tanto no colo, para ele realmente não perder os marcos, porque é um bebê que vai ser sossegado. E se a mãe desenvolver autonomia de sono com esse bebê fleumático, vai ser maravilhoso, porque é muito fácil, que ele é um bebê que ele não será tão apegado assim à mãe, ele não tem tanta energia, então para ele desligar para dormir é mais fácil. E aí a mãe colocando, sempre ensinando bons hábitos de sono para esse bebê, colocando ele para dormir no berço, vai ser muito fácil para ele desenvolver autonomia. Vai aprender com muitas vezes até sozinho, às vezes a mãe não precisa fazer nada e o bebê já dorme sozinho, porque ele não quer saber de nada, sei lá, você só ir lavar a louça, deixou o bebê brincando no berço, você chega, o bebê tá dormiu sozinho. É o fleuma, né? O fleumático sossegado. E aí quando a gente pensa no melancólico, né? O melancólico é representado pela terra. Enquanto o sanguíneo é o ar, então é aquele temperamento avoado, né? Que quer falar, que quer conversar. O melancólico ele é mais profundo, né? O sanguíneo é raso. O sanguíneo ele é mais superficial, né? E ele também é mais inconstante. Às vezes começa uma coisa, vai fazer outra, que tem essa dificuldade dessa virtude da constância, né? As coisas perdem a graça muito fácil pro sanguíneo. Agora, pro melancólico, que é representado pela terra, o melancólico, assim, ele é mais pé no chão mesmo, ele gosta, assim, de calmaria, ele gosta de tudo certo, é aquele adulto mais crítico, que reclama muito. Ele é crítico com ele mesmo, também com as outras pessoas. E ele, assim, às vezes ele é mais, assim, introvertido. Não que ele vá necessariamente ser tímido, mas ele é mais introvertido, gosta de ficar mais na dele. E isso vem ali e é mais emotivo também, sensível, né? E aí acontece assim, o colérico não é tão emotivo, o sanguíneo também não é tão emotivo, por mais que seja sentimental, não é tão emotivo. E aí acontece assim, o melancólico, ele é muito emotivo, então é aquele filho que melancólico, ele guarda muita mágoa. É aquele filho que se você um dia falar não pra ele vai lembrar daquele não a vida inteira. Se um dia você passar do limite, às vezes numa correção, é aquele filho que vai ficar profundamente ferido por aquilo. Então os melancólicos, eles são assim muito sensíveis. Eles são muito sensíveis. E esse bebê melancólico, ele vai ser também um bebê mais sensível. Mas assim, ele também vai ser calmo. Ele não tem tanta necessidade de gasto de energia quanto um sanguíneo, quanto um colérico. Mas ele é aquele bebê calmo, sorridente. Mas é aquele bebê sensível que chora, que às vezes quer ficar no colo. É aquele bebê mais sentimental, assim. E a mãe, conforme esse bebê cresce, vai se tornando aquela criança mais tímida, às vezes no parquinho. Não tem tanta coragem de brincar, falar com as outras crianças para brincar, a não sei que as outras crianças venham brincar com ele. Então, a gente entendendo sobre os temperamentos, a gente vai tendo as melhores técnicas para educar o filho, sabe? Porque você não vai poder educar os filhos do mesmo jeito.
você vai saber que se você tem um filho colérico, muito bravo, muito nervoso, é diferente do seu filho melancólico, que é sensível, que é introspectivo, sabe? E as necessidades serão diferentes entre um e outro. E aí, ali, o bebê melancólico, ele já vai mostrar essa sensibilidade desde sempre. E aí, pensando na autonomia de sono, no sono desse bebê melancólico, é um bebê que ele é muito sensível. Então, a mãe precisa passar para esse bebê melancólico a segurança, né? Porque se a mãe ficar, às vezes, com dó de desenvolver autonomia de sono com o bebê, às vezes a mãe não sabe como fazer, e aí nunca deixar um bebê melancólico chorando muito tempo, esperando, porque senão esse bebê vai achar que ele foi abandonado, porque realmente é um temperamento sensível, né? Os melancólicos, eles são sensíveis. E aí, o bebezinho melancólico, para você desenvolver autonomia de sono com ele, vai sendo um processo mesmo. E assim, não vai ser tão fácil quanto com o fleumático ou com o colérico, né? Por quê? Porque o melancólico, ele vai ter aquela coisa mais emocional, né? Então, às vezes é um bebê que quer dormir só no colo, é um bebê que quer ficar mais ali pertinho da mãe. Não que isso seja um problema, né? Mas quando a gente pensa na autonomia de sono, você vai ter que conhecer a janela de sono do bebê, estruturar a rotina do bebê, para ele ter as suas necessidades atendidas. E aí o bebezinho melancólico, você vai desenvolvendo autonomia com ele, vai colocando ele no berço, mais acordadinho e ficando sempre com ele, passando essa segurança para ele. O bebê melancólico não é um bebê que você vai achar que, né, nenhum bebê vai aprender a dormir chorando, porque isso não é um bom método para ensinar o bebê a dormir, né? Mas eu tô falando assim, que o melancólico é ainda pior, porque ele sente muito, é aquele bebê que também tende a chorar mais, para demonstrar ali as emoções dele, a sensibilidade dele, ele chora mais. Então pode ser um bebê mais chorão, ou melancólico, né? Principalmente se for menina. Que a minha Dulce aqui, ela é melancólica, ela sempre chorou muito. Nossa, mesmo ela sendo assim, tranquila, calma, né? Nos primeiros meses, dormindo bem. Eu via que ela tinha ali um ritmo mais ordenado do que um bebê, o Liam, que era o colérico energético, ela tinha um ritmo natural dela mais calmo, mais introspectivo, mais assim, fofinha, né? A pessoa melancólica, ela é mais meiga, mais profunda. E aí, isso mostra assim, desde bebê. Mesmo eu, não na época da Dulce, que ela era bebezinha, eu não conhecia sobre autonomia de sono, educação de sono. Mesmo eu não fazendo certo, assim, 100% certo, ela foi uma bebê que dormia super bem. Porque eu vejo que o temperamento dela ajudava nisso. Que também eles têm uma necessidade de sono um pouquinho maior, né? Diferente desses temperamentos que tem muita energia, como um temperamento sanguíneo ou colérico, que tem muita energia, eles têm menos necessidade de sono. E aí já os temperamentos frios têm mais necessidade de sono. Então vai ser um bebê que vai dormir melhor, né? Às vezes mesmo você fazendo tudo errado, vai ser um bebê que vai dormir melhor. Mas com todos os temperamentos... Ai, meu esposo chegou aí. Com todos os temperamentos, a gente precisa desenvolver autonomia de sono. Que é o quê? Que é o que vai garantir que o bebê depois não vai desenvolver nenhum distúrbio de sono. Que é o quê? Fugir do que era esperado para a fisiologia do sono da idade dele. Igual um bebê que tem 2 anos, que já está fazendo a transição para criança, que ainda acorda a noite inteira. Isso não é bom, já está se tornando um distúrbio. Não está natural para a idade, né? Não é fisiológico. E aí, o que a gente tem que fazer? Sempre desenvolver autonomia de sono com todos os bebês de todos os temperamentos, para que eles não venham ter problemas no futuro, de insegurança. Porque às vezes mesmo um colérico, que é super seguro, ele vai ter essa dificuldade de segurança para dormir, por causa do hábito mesmo. É a questão do hábito. Ele não se habituou a dormir sozinho, quando deveria, e aí aquela criança vai ficar com medo do quarto, com medo do escuro, não vai ter autonomia para dormir e vai sempre para a cama dos pais ali a infância inteira, até uns 10 anos ou mais. Porque aquele temperamento que tinha essa virtude de ser seguro, ele acaba perdendo um pouco isso por causa da falta de autonomia de sono. Aí a Milena falou, a minha sempre foi ruim para dormir. Hoje em dia ela tá com 1 ano e 8 meses, não dorme a noite toda até hoje, é normal?
Não é normal, Milena, ela já poderia estar dormindo a noite toda. Mas é por que ela não dorme? Porque por causa da falta de autonomia de sono. Aí você tem que ajustar a rotina dela, desenvolver a autonomia de sono com ela. Porque a partir de 1 aninho, o bebê já deveria estar dormindo a noite toda, não precisa mais mamar na madrugada. A partir de 1 ano ali, ou quando o bebê já tá comendo super bem, né? Quando ele já tá com a introdução alimentar estabelecida, aí não precisa mais mamar na madrugada. Mas ali, a partir de 1 ano, já é esperado que o bebê durma pelo menos 12 horas seguidas, né? Um bebê de 7 meses já poderia dormir ali de 8 a 10 horas por noite seguidas, sem acordar. Então aí realmente é uma questão de... Será que eu tranquei? Ali realmente é uma questão de você desenvolver a autonomia de sono com ela, que ainda dá tempo. Aí se você quiser, você pode participar da consultoria de sono. Aí você clica depois lá no link da minha bio. Uma criança acordou aqui com o barulho do carro. Então é isso. Aí você observa o temperamento dela. Se ela é uma bebê mais calma, mais agitada, mais nervosa, mais sensível, mais alegre, né? Avoada. E aí, pensando no temperamento dela, você consegue ir conduzindo ela para fazer essa boa educação de sono. Que vai o quê? Respeitar a individualidade da sua bebê, né? Porque cada bebê vai ser único. Aí na consultoria de sono, eu considero isso, que cada bebê é único. Então, conforme a mãe vai me contando sobre o bebê ali, eu vou observando. Esse bebê é mais calmo, então ele vai ter talvez mais facilidade. Esse bebê é mais sensível, esse bebê é mais nervoso, então é melhor a gente usar esse método aqui. Esse bebê é muito, muito, muito feliz, muito energético, é sanguíneo. A gente não vai ter 100% de certeza com o bebê do temperamento dele. Mas uma certeza que a gente tem esse bebê é mais quente ou ele é mais frio, né? Isso é uma coisa que a gente consegue observar já no bebê, se ele é mais devagar ou se ele é mais ligado a 220. E aí ali, a partir do 6º mês, a gente consegue já ir tendo mais ali ideias do temperamento do bebê. E aí depois que passa de 1 aninho, principalmente ali 1 ano e 4 meses, fica muito fácil identificar quando você conhece sobre os temperamentos e tudo isso que eu falei aqui pra vocês sobre cada temperamento, que não é tão difícil assim diferenciar, né? Tem os 2 temperamentos quentes, que é colérico e sanguíneo. Tem os 2 frios, que são temperamentos mais estáveis. O fleumático é estável, o melancólico é mais instável. Os 2 são estáveis, né? Aqui é o temperamento frio. E os outros de cima são mais instáveis, né? Que tem mais, trabalhar mais essas virtudes aí da constância. Da constância e, né, pra controlar as emoções. E aí na consultoria de sono eu faço isso, eu olho para cada bebezinho de forma individual para a gente pensar a melhor estratégia para conduzir essa educação de sono. Igual agora que finalizou a consultoria de sono, uma bebezinha de 3 meses, que ela é uma bebezinha com temperamento mais calmo, mais frio. Então ela já tinha uma tendência a dormir mais, né? Então ela já dorme umas 10 horas seguidas à noite, que é bem além do esperado para a idade. E ela já dorme com autonomia na soneca da manhã. Aí nas outras sonecas, ela ainda às vezes reclama um pouquinho para dormir com autonomia. Mas aí ela está avançando também. E é uma bebê muito novinha. Então a mãe pode ter bastante paciência. Mas a mãe, ela tá plantando uma sementinha da autonomia de sono, dos bons hábitos de sono, que vai prevenir depois ter problema de sono. Porque muitos bebês dormem bem até uns 3 meses, 4 meses, depois desanda o sono deles, começa a acordar a noite inteira. Aí a mãe fica até feliz, esse bebê vai dormir bem. Só que aí não é meio que sorte um bebê dormir ou não dormir bem. É o que a gente tá plantando ali com o nosso bebê, se são bons hábitos de sono ou não, se não são bons hábitos de sono, sabe? Aí na consultoria de sono eu trato de tudo isso. Aí quem quiser participar agora, pode participar da consulta avulsa lá, que tem lá no meu link. E aí, finalizando aqui sobre os temperamentos, então a gente tem que pensar assim, que o temperamento não é meio que uma muleta pra gente levar a vida inteira, né? Que, eu sou assim, então eu sou muito, muito sensível mesmo, então essa é o meu mal minha cruz até o fim da vida. Não, é uma forma de você trabalhar tudo aquilo que você precisa trabalhar no seu temperamento, melhorar o que for preciso melhorar.
igual eu, que eu sou muito avoada, esquecida, às vezes desorganizada. Eu sei que isso são virtudes que eu preciso desenvolver no meu temperamento, sabe? Tudo bem? Te amo. Meu esposo falando mal de mim. Te amo. E aí, finalizando aqui, o bebezinho vai ter também um temperamento, a criança, claro, vai ter também. Mas aí, a gente não precisa ficar o tempo todo falando pra criança também, porque você se comporta desse jeito, porque você é assim, você é colérico. Não é uma coisa que a criança tem que saber, que ela precisa se preocupar. É só pra a gente, como pais, usar a estratégia de educação ali. Se tem um filho melancólico, que ele é muito introspectivo, você vai incentivando o seu filho a desenvolver essa habilidade que ele não tem. E também vai tendo paciência com esse bebê com essa criança que é mais tímida, né? Não exigindo que ela seja o que ela não é. Porque cada filho vai ter ali a sua personalidade, né? O seu temperamento. E a gente tem que respeitar esse temperamento do nosso filho, mas saber aonde que a gente tem que educar. Igual a gente tem um filho que ele é colérico, a gente sabe que esse filho quer mandar, que esse filho ele quer ser líder, que esse filho ele é muito irritado, explosivo, mas a gente não pode deixar essa criança agir do jeito que ela quiser. Não, a gente tem que o quê? Conduzir esse filho para o que é bom, né? Para o bom comportamento, para as virtudes, não permitindo que ele cresça sem uma direção, né? E essa é a função dos pais, dar uma direção, e isso começa desde bebê. A gente precisa educar os nossos filhos desde bebê. Às vezes um bebê colérico é aquele bebê que bate na cara da mãe, que, sabe, é aquele bebê agressivo. Então a mãe precisa já cortar isso. Não pode bater, né? Você fala, não pode bater. Não permita que isso se torne uma rotina, um hábito. Por mais que a criança tenha um instinto, a falta de controle, principalmente se é uma criança muito nervosa, a gente não pode permitir que isso aconteça. A mãe e o pai precisam conduzir a criança ali para aquilo que é bom, né? Ensinando e repetindo, que é assim que os bebês aprendem. Também é assim que a educação de sono é feita, né? Através da repetição. Então é isso mesmo, gente. Sobre os temperamentos, então aí são 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me falar. Perdão aí pela minha azia aqui. E aí, depois, se você tiver alguma dúvida, pode mandar no direct também que eu respondo, tá? Aí eu vou deixar a live salva aqui alguns dias, depois ela vai ficar lá no nosso grupo de conteúdo do Telegram. Que eu deixo é um grupo que eu tô sempre atualizando ele para as mães que participam da consultoria de sono ou da mentoria. E aí você pode ir lá olhando os conteúdos e, se você entrou na mentoria, tirar as dúvidas comigo, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau.